Você conhece o nome Ferrari. Embora seus carros estejam entre os mais reconhecidos mundialmente, poucos conhecem a mente mestra por trás de sua criação. Escondido atrás dos muros de Maranello, reside um dos segredos mais bem guardados do mundo automotivo. Por mais de 80 anos, a Ferrari operou sob um véu de mistério que nem mesmo os entusiastas mais dedicados conseguiram penetrar. Mais recentemente, uma rara oportunidade emergiu, mudando tudo o que acreditávamos saber sobre o lendário fabricante italiano. A Fortaleza dos Segredos. Nas profundezas de Maranello, Itália, ergue-se uma instalação única no mundo do automóvel. Fundada por Enzo Ferrari em 1947, a fábrica original da Ferrari não é apenas um local de produção. É uma fortaleza. Por décadas, operou sob níveis de sigilo mais condizentes com instalações militares do que com empresas automotivas. A obsessão da Ferrari pela privacidade não é apenas uma política, é uma cultura. Enquanto outros fabricantes oferecem visitas à fábrica e acesso à mídia, a Ferrari fecha suas portas. Câmeras são proibidas, telefones são confiscados e até mesmo convidados VIP são mostrados apenas em áreas cuidadosamente selecionadas. Cada corredor, cada vislumbre é meticulosamente curado. Mas o que eles não querem que você veja é onde a história realmente começa. O complexo de Maranello se estende por mais de 165 mil metros quadrados. Mas é o núcleo original, os edifícios de tijolos vermelhos que Enzo Ferrari percorria diariamente, que levantam as maiores questões. Do lado de fora, parecem simples, quase insignificantes. Mas, por trás desses muros, reside uma rede de salas seladas, oficinas ocultas e arquivos restritos, alguns dos quais nem mesmo funcionários de longa data pisaram. Trabalhadores locais e residentes têm sussurrado sobre atividades inexplicáveis por anos. Trabalhadores do turno da noite relatam luzes vindas de alas que não aparecem em nenhum plano arquitetônico. Motoristas de entrega são enviados a docas de carregamento que desaparecem de imagens de satélite. Os registros municipais da década de 1940 não correspondem ao que existe fisicamente, sugerindo que certas expansões nunca foram documentadas oficialmente. Alguns inspetores até afirmam que seções inteiras podem ter sido construídas sem licenças ou sem qualquer supervisão. Internamente, essas áreas são marcadas apenas com números: Sala 47B, Seção Delta 7, o cofre subterrâneo. Não são salas de armazenamento comuns. Elas estão seladas por décadas, com acesso concedido apenas a poucos, sob contratos tão rigorosos que exigem interpretação legal. Diz-se que armários inteiros não contêm nada além de documentos de confidencialidade, alguns escritos em uma linguagem jurídica deliberadamente densa. A segurança nesses locais não é menos intensa. Muito antes de os sistemas biométricos se tornarem comuns, a Ferrari instalou scanners, detectores de movimento e monitores ambientais em salas que supostamente não continham nada. A rede elétrica que suporta essa vigilância funciona separada da instalação principal, com geradores de backup e sistemas isolados que exigem suas próprias equipes de manutenção, cada uma delas verificada por meio de extensas verificações de antecedentes. Antigos funcionários raramente falam abertamente. A maioria ainda está vinculada por acordos de confidencialidade. Mas em conversas extraoficiais, alguns insinuaram experiências estranhas. Corredores que parecem não levar a lugar nenhum. O zumbido de máquinas em salas supostamente vazias. E flashes de equipamento através de portas entreabertas que claramente não se destinam à construção de automóveis. O arquivo proibido. Seja o que for que a Ferrari esteja protegendo nesses edifícios originais, vai muito além de peças automotivas patenteadas. E embora a marca seja conhecida pela velocidade e inovação, o que acontece a portas fechadas em Maranello avança no seu próprio ritmo, lento, deliberado e oculto. O que encontraram dentro da antiga fábrica de Enzo Ferrari
desafia tudo o que acreditávamos saber sobre o homem que construiu um império sobre a velocidade e a perfeição. A descoberta começou com um projeto de renovação rotineiro em 2023, quando os trabalhadores estavam atualizando os sistemas elétricos na ala mais antiga do complexo. O que eles descobriram atrás de uma parede falsa enviaria ondas de choque por todo o mundo automotivo e revelaria por que a Ferrari tem sido tão protetora com seu santuário interno. As implicações dessa descoberta vão muito além de meros segredos corporativos. Elas tocam na base do status lendário da Ferrari e explicam por que certas salas da fábrica permaneceram fora dos limites por mais de 7 décadas. O arquivo proibido. Por trás de uma porta não identificada, na seção mais antiga do complexo de Maranello, encontra-se o que os iniciados da Ferrari chamam de o arquivo. Um cofre com controle climático que abriga muito mais do que simples plantas e fotografias. Essa misteriosa câmara, oculta em um canto esquecido da vasta instalação industrial, permaneceu selada e inalterada por quase 8 décadas. Quando os trabalhadores de reforma invadiram acidentalmente a entrada selada no final de 2023, enquanto atualizavam a infraestrutura elétrica da instalação, eles descobriram algo que desafiou todas as expectativas sobre o que um fabricante de automóveis manteria oculto por 8 décadas. Uma maravilha de preservação e um legado impensável. A sala em si é uma maravilha de engenharia de preservação que rivaliza com as instalações de armazenamento de museus mais sofisticadas. Sistemas de filtragem de ar de nível hospitalar mantêm níveis perfeitos de temperatura e umidade 24 horas por dia, operando com a precisão de uma sala limpa farmacêutica. A iluminação especializada previne qualquer deterioração do conteúdo, utilizando tecnologia LED avançada que elimina a radiação UV prejudicial enquanto fornece iluminação ideal. Múltiplos sistemas de energia de backup garantem operação contínua, enquanto os estabilizadores sísmicos protegem contra as vibrações mais leves que poderiam danificar materiais delicados. Mas não é a tecnologia de preservação que torna essa descoberta tão impactante. É o que está sendo preservado com tão extraordinário cuidado e atenção aos detalhes. Isso não era apenas história automotiva, era um registro completo da obsessão secreta de Enzo Ferrari pela aerodinâmica e física, que ia muito além de tudo o necessário para a fabricação de automóveis. Cálculos, além de seu tempo. O arquivo contém mais de 15.000 páginas manuscritas de cálculos, esboços e teorias que se assemelham mais à engenharia aeroespacial avançada do que a documentos de design automotivo. Cada documento é cuidadosamente catalogado e armazenado em pastas de qualidade de arquivo, organizadas com uma precisão sistemática que revela a natureza metódica da metodologia de pesquisa de Ferrari. Não eram anotações ociosas ou observações casuais rabiscadas em momentos de inspiração. Cada página ostenta a escrita meticulosa do próprio Enzo Ferrari, executada com a cuidadosa precisão de um cientista treinado, repleta de equações matemáticas complexas que exploram conceitos décadas à frente de seu tempo. Cálculos de resistência ao vento que não seriam comumente usados na Fórmula 1 até a década de 1970 preenchem cadernos datados da década de 1940, completos com diagramas detalhados e dados experimentais. Teorias aerodinâmicas que refletem a dinâmica de fluidos computacional moderna cobrem quadros que foram preservados exatamente como Enzo os deixou, protegidos por vitrines especialmente projetadas que mantêm seu estado impecável. Mas talvez o mais chocante de tudo seja a descoberta de modelos em escala. Centenas deles, meticulosamente dispostos em prateleiras especialmente construídas, que demonstram conceitos nunca vistos em nenhum veículo Ferrari. Não são modelos de carros, são designs de aeronaves, configurações de foguetes e o que parecem ser esboços conceituais iniciais para a aerodinâmica de veículos espaciais.
Cada modelo é meticulosamente elaborado com diversos materiais, incluindo alumínio, madeira e plásticos primitivos, e anotado com dados de desempenho que sugerem que foram mais do que simples exercícios teóricos, mas protótipos reais, testados em experimentos primitivos de túnel de vento. O verdadeiro gênio, por trás do cavalinho rampante. As implicações são surpreendentes, tanto para historiadores automotivos quanto para especialistas em engenharia. Enquanto o mundo conhecia Enzo Ferrari como um apaixonado entusiasta de corridas que construía carros bonitos, o arquivo revela um homem cuja curiosidade científica se estendia muito além do transporte terrestre. Há reinos da física e da engenharia que mal eram compreendidos pelos cientistas contemporâneos. Sua biblioteca particular contém livros didáticos de primeira edição sobre propulsão de foguetes, correspondência com engenheiros aeroespaciais de todo o mundo e estudos detalhados de tecnologia de motores a jato que não estariam disponíveis publicamente até anos depois que sua pesquisa privada começou. Isso explica o lendário segredo que cercava certas áreas da instalação da Ferrari, onde os funcionários eram proibidos de entrar. Isso sugere que o fundador da empresa estava realizando pesquisas que iam muito além das aplicações automotivas, possivelmente explorando tecnologias que poderiam revolucionar múltiplas indústrias. A precisão e o pensamento avançado evidentes nesses documentos fornecem uma visão de por que os veículos Ferrari sempre pareceram possuir uma atenção quase sobrenatural ao detalhe aerodinâmico que os concorrentes lutavam para replicar. A descoberta levanta questões profundas sobre o verdadeiro alcance do gênio de Enzo Ferrari e se suas conquistas automotivas foram simplesmente uma aplicação de uma visão científica muito mais ampla que o mundo nunca compreendeu completamente. Santuário da precisão absoluta. No coração estéril da fábrica da Ferrari, em um local que os funcionários chamam de a Sala Branca, acreditava-se que a excelência automotiva atingia seu ápice. Mas o que foi encontrado dentro deste espaço sagrado revela um nível de perfeição que vai além de tudo o imaginado. A Sala Branca opera sob protocolos que fariam os engenheiros da NASA concordarem. Cada superfície é limpa com solventes de grau farmacêutico. O ar é filtrado em múltiplas etapas para eliminar partículas menores que um fio de cabelo humano. Os trabalhadores passam por um processo de descontaminação de 20 minutos antes de entrar. E cada ferramenta é esterilizada e inspecionada individualmente com aumento. Mas a descoberta chocante não foi sobre os padrões de limpeza. Foi sobre o que acontece com os motores depois de serem montados. Um centro de testes oculto, escondido sob o piso principal de montagem, acessível apenas através de um elevador oculto, encontra-se uma instalação de testes que desafia a compreensão convencional da engenharia automotiva. A Sala Branca abrigava equipamentos de teste capazes de simular condições que nenhum carro de rua jamais encontraria. Túneis de vento que geram velocidades superiores a 640 km/h, 400 mph. Câmaras de pressão que replicam condições atmosféricas encontradas em altitudes de 15 mil metros, 50 mil pés. Câmaras de temperatura que podem alternar entre o frio ártico e o calor do deserto em minutos. A revelação mais impactante veio do exame dos registros de testes. Cada motor Ferrari, absolutamente cada um, é submetido a protocolos de avaliação que testam parâmetros de desempenho muito além do que qualquer aplicação terrestre exigiria. As folhas de dados revelam testes de variações gravitacionais, mudanças extremas de pressão atmosférica e flutuações de temperatura que refletem as condições de voo em alta altitude ou até mesmo viagens espaciais. A obsessão pela perfeição. Por que um fabricante de automóveis testaria motores em condições que nunca encontrariam na superfície da Terra? A resposta reside na obsessão de Enzo Ferrari pela perfeição absoluta e sua crença de que a verdadeira excelência em engenharia só poderia ser alcançada empurrando além dos limites da necessidade prática.
Esses protocolos de teste explicam por que os motores Ferrari sempre possuíram uma confiabilidade e uma consistência de desempenho que parecem quase sobrenaturais. Quando um motor pode operar sem falhas em condições que destruiriam os sistemas de propulsão automotivos convencionais, a condução normal torna-se quase trivial em comparação. Essa filosofia de superengenharia extrema tem sido a arma secreta da Ferrari por décadas. Talvez o aspecto mais incrível dessa descoberta seja a documentação de colaboração com contratantes aeroespaciais. Os dados de teste da instalação oculta mostram coordenação com empresas envolvidas no desenvolvimento de aeronaves de alta altitude e programas de exploração espacial inicial. As implicações sugerem que a tecnologia de motores da Ferrari tem contribuído para aplicações muito além dos carros esportivos e veículos de corrida. O que foi encontrado dentro da antiga fábrica de Enzo Ferrari revela que a Sala Branca não é apenas um centro de construção de motores de automóveis. Trata-se de empurrar os limites do que a tecnologia de combustão interna pode alcançar sob as condições mais extremas imagináveis. Essa dedicação a padrões impossíveis explica por que a Ferrari manteve sua posição no ápice da excelência automotiva por mais de 7 décadas. Um capítulo secreto de guerra e resistência. Acontece que o Arquivo Proibido e a Sala Branca são apenas os menos impactantes dos achados na antiga fábrica da Ferrari. Enzo Ferrari guardava um covil oculto conhecido como a Cripta Subterrânea. Era um complexo subterrâneo que pouquíssimas pessoas sabiam que existia até que a renovação de 2023 descobriu sua entrada. O que foi encontrado dentro dessa cripta subterrânea desafia tudo o que acreditávamos saber sobre a relação da Ferrari com a história automotiva e revela uma coleção que vai muito além da mera nostalgia ou das lembranças corporativas. A câmara, acessível apenas através de um painel oculto atrás da mesa preservada de Enzo, contém o que só pode ser descrito como evidência de um dos segredos mais perigosos e zelosamente guardados da Segunda Guerra Mundial. As paredes não estavam forradas com plantas automotivas, mas com mapas da resistência, códigos de comunicação secretos e documentação de operações que arriscaram tudo o que Enzo Ferrari havia construído. O que os trabalhadores da renovação descobriram foi a prova da conquista mais extraordinária da Ferrari, uma que não tinha nada a ver com potência ou vitórias em corridas. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto operava sob o nome de Auto Avio Costruzioni, Enzo Ferrari estava jogando um jogo duplo que teria significado execução certa se descoberto. Oficialmente, sua fábrica ajudava a Alemanha e o governo de Benito Mussolini. Mas a portas fechadas, sob o manto da escuridão, a Ferrari estava fabricando e reparando armas para a resistência italiana. A câmara oculta continha registros detalhados de operações noturnas que transformaram a fábrica de Maranello em um centro clandestino de atividade antifascista. Os programas de produção mostravam trabalho automotivo legítimo durante o dia, enquanto as entradas codificadas revelavam a fabricação de armas que ocorria quando os inspetores oficiais não estavam presentes. A precisão e o tempo necessários para manter esse engano demonstraram habilidades organizacionais que mais tarde serviriam bem à Ferrari no competitivo mundo do automobilismo. Entre as descobertas mais impactantes na antiga fábrica da Ferrari estão os testemunhos pessoais de trabalhadores que arriscaram suas vidas para apoiar o movimento de resistência. Esses documentos revelam que a lendária atenção aos detalhes e a segurança operacional da Ferrari não eram apenas para construir carros melhores. Eram habilidades de sobrevivência desenvolvidas durante o período mais perigoso de sua vida. A mesma planejamento meticuloso que mais tarde tornaria as equipes de corrida da Ferrari invencíveis foi aplicado primeiro a operações onde um único erro significava a morte. A documentação mostra a Ferrari contrabandeando figuras políticas para a segurança.
coordenando com redes partidárias em todo o norte da Itália e usando suas conexões industriais para canalizar ferramentas e equipamentos para os combatentes da resistência. Sua fábrica não produzia apenas componentes automotivos, era um salva-vidas para aqueles que lutavam contra a ocupação fascista. A origem do segredo. Isso explica a cultura de sigilo que tem cercado a Ferrari por décadas. A segurança compartimentada, a necessidade de conhecer para compartilhar informações e a lealdade absoluta exigida dos funcionários, tudo se originou da necessidade da guerra. O que parece ser paranoia corporativa é, na verdade, a continuação de protocolos de segurança operacional que uma vez significaram a diferença entre a vida e a morte. O historiador e pesquisador David Manton, com seus documentários dos arquivos privados da Ferrari, confirmou essas revelações. Sua pesquisa, publicada em A Guerra Secreta de Enzo Ferrari, forneceu a chave para compreender as referências codificadas encontradas nos registros de guerra da fábrica. A evidência mostra missões específicas, redes de resistência e operações secretas que transformaram Ferrari de industrialista a operador secreto, arriscando tudo pela liberdade italiana. Talvez o mais notável é que a câmara oculta continha comunicações originais entre Ferrari e líderes da resistência, escritas em códigos que permaneceram indecifráveis por mais de 70 anos. Essas mensagens descrevem um homem cujo compromisso com a luta contra a opressão igualava sua posterior dedicação à excelência automotiva. A mesma paixão e precisão que criariam carros de corrida lendários serviram primeiro a um propósito muito mais crucial. A revelação reconfigura tudo o que acreditávamos saber sobre o sucesso pós-guerra da Ferrari. A ascensão da empresa não foi apenas pela brilhante engenharia. Tratou-se de aplicar habilidades de sobrevivência de guerra à competição em tempos de paz. A lendária capacidade da Ferrari de superar os concorrentes, manter o sigilo operacional e inspirar lealdade absoluta dos funcionários, tudo remonta a lições aprendidas durante o capítulo mais perigoso da história europeia. Em última análise, a antiga fábrica da Ferrari era um labirinto de todas as obsessões mais profundas de Enzo, e essa descoberta demonstra que a maior vitória da Ferrari ocorreu muito antes de qualquer bandeira quadriculada ser agitada. A visão da Ferrari que transcende o tempo. Enquanto o mundo tem sido cativado pelas descobertas históricas dentro das câmaras ocultas da Ferrari, a revelação mais profunda veio da compreensão de que esses segredos não são relíquias do passado. Eles são o fundamento de uma missão contínua que segue até hoje. O verdadeiro impacto não é apenas o que Enzo Ferrari realizou décadas atrás, mas como sua visão continua moldando projetos que não verão a luz pública em anos. Nas seções modernas do Complexo de Maranello, por trás de protocolos de segurança que fazem os arquivos históricos parecerem acessíveis em comparação, a Ferrari mantém instalações de pesquisa que operam sob os mesmos princípios que Enzo estabeleceu em suas câmaras secretas. As equipes de engenharia atuais da empresa trabalham em projetos que abrangem várias décadas, com algumas iniciativas planejadas para serem concluídas bem depois de 2040 e além. Enquanto o público vê o lançamento de novos carros de rua e desenvolvimentos de Fórmula 1, estes representam apenas a porção visível de esforços de engenharia que abrangem tecnologias de transporte que a maioria das pessoas ainda não imaginou. As equipes de pesquisa atuais da Ferrari estão explorando sistemas de propulsão que vão muito além da combustão interna tradicional ou mesmo dos trens de força elétricos. A empresa mantém parcerias com universidades e instituições de pesquisa em todo o mundo, financiando estudos sobre levitação magnética, propulsão a plasma e sistemas de energia que poderiam revolucionar não apenas o transporte automotivo, mas o próprio movimento. Estes não são exercícios teóricos. São programas de desenvolvimento totalmente financiados com instalações dedicadas e pessoal especializado. A estrutura financeira que apoia esses esforços é tão engenhosa quanto a própria engenharia.
Cada Ferrari vendido gera receita que flui para contas de pesquisa designadas para projetos que podem não produzir resultados comercializáveis por décadas. A empresa criou essencialmente um ecossistema de inovação autossustentável, onde os clientes de hoje, sem saber, financiam os avanços do transporte de amanhã. Isso é inacreditável. A pesquisa atual da Ferrari se estende a áreas que desafiam a compreensão convencional do que uma empresa automotiva deveria estar explorando. Os projetos de ciência de materiais da Ferrari se concentram em substâncias que fariam a fibra de carbono atual parecer primitiva. A pesquisa em aerodinâmica explora conceitos mais aplicáveis a naves espaciais do que a veículos terrestres. Os sistemas de armazenamento de energia em desenvolvimento prometem densidades de potência que poderiam transformar não apenas o transporte, mas indústrias inteiras. O elemento humano desses projetos em andamento é a prova mais convincente do compromisso contínuo da Ferrari com a visão original de Enzo. Os engenheiros que trabalham nos projetos mais avançados descrevem uma cultura onde os objetivos impossíveis são simplesmente pontos de partida para a inovação. A empresa recruta ativamente talentos de programas aeroespaciais, de defesa e de física teórica, criando equipes interdisciplinares que abordam os desafios do transporte de ângulos que a engenharia automotiva pura nunca poderia alcançar. A vanguarda tecnológica da Ferrari oculta à vista. A documentação revela que a filosofia de pesquisa moderna da Ferrari mantém os mesmos protocolos de sigilo que protegeram as inovações originais de Enzo. Os projetos são compartimentados, de modo que mesmo engenheiros de alto nível entendem apenas suas contribuições específicas para iniciativas maiores. Essa abordagem garante que o alcance total das capacidades tecnológicas da Ferrari permaneça oculto, enquanto permite à empresa manter suas vantagens competitivas por múltiplas décadas. Os carros de rua e veículos de corrida atuais da Ferrari representam uma restrição deliberada da tecnologia disponível, em vez da vanguarda da capacidade de engenharia. A empresa opta por introduzir inovações gradualmente para manter a estabilidade do mercado e a conformidade regulatória. Os funcionários atuais da Ferrari falam em trabalhar com tecnologias que parecem décadas à frente de qualquer outra coisa disponível na indústria automotiva. Eles descrevem instalações de teste que simulam condições que nenhum veículo terrestre encontraria e padrões de desempenho que excedem o que os materiais e processos de fabricação atuais deveriam suportar teoricamente. Esse compromisso contínuo com a engenharia impossível dá uma clara ideia de por que a Ferrari continua surpreendendo os especialistas da indústria com inovações que parecem surgir do nada. A empresa não está respondendo às demandas do mercado ou às pressões competitivas. Ela está implementando soluções que foram desenvolvidas anos ou até décadas antes de serem necessárias. O legado que transcende o automóvel. O legado vivo da visão de Enzo Ferrari garante que a marca continuará impactando o mundo com capacidades que transcendem as limitações automotivas normais, porque a Ferrari nunca aceitou essas limitações como respostas finais para os desafios do transporte. O que foi encontrado dentro da antiga fábrica de Enzo Ferrari te deixará impactado, porque revela uma verdade que muda tudo o que acreditávamos saber sobre o lendário fabricante italiano. A Ferrari não é apenas uma empresa de automóveis. É um vislumbre do futuro do próprio transporte, financiado pelos sonhos de entusiastas que nunca perceberam que estavam apoiando uma pesquisa décadas à frente de seu tempo. Por trás da mística do cavalino rampante, esconde-se um legado de inovação que transcende os limites da engenharia automotiva. Da pesquisa aeroespacial secreta de Enzo às criptas subterrâneas que abrigam tecnologias que mal estamos começando a compreender, a Ferrari tem operado como um laboratório de transporte disfarçado de fabricante de carros de luxo por mais de 7 décadas.
As descobertas dentro dessas salas proibidas demonstram que cada Ferrari já construída carrega o DNA de projetos que a maioria das pessoas consideraria ficção científica. O sigilo obsessivo da empresa agora faz todo o sentido, porque eles não estavam apenas protegendo segredos comerciais. Eles estavam salvaguardando o próprio futuro. Da próxima vez que você vir uma Ferrari, lembre-se que você não está apenas olhando para um carro. Você está vendo o resultado visível de inovações que se estendem muito além do que você poderia imaginar. Isso é incrível. E agora você sabe por quê. Quanto você pagaria por um tour completo pela antiga fábrica de Enzo Ferrari? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, considere curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações. Assim, você será o primeiro a saber sempre que fizermos upload de um novo vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos em nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo.